De pé, meu irmão. Seja muito bem-vindo essa manhã, aqui neste lugar onde nos reunimos para celebrar Jesus. Eu queria que durante esse dia, vocês refletissem sobre o amor de Deus por nós. Começa a pensar aí quanto Deus tem sido bom. Começa a trazer a memória aí como Deus tem sido fiel conosco, como Deus tem sido fiel com cada um de nós. Hoje é um dia onde iremos participar da ceia mais tarde, né? À noite, no culto à noite, momento de comunhão, onde estaremos lembrando do amor de Jesus. Então, mas eu não queria que você pensasse isso só ali no momento da ceia. Eu queria que você pensasse isso durante todo o dia. Deus tem sempre algo novo para nós. A palavra de Deus nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã na nossa vida. E Deus te permite viver mais um dia. Desfrute desse presente de Deus. Desfrute da presença gloriosa do Senhor neste lugar. Desfrute dessa família que Deus nos presenteia. Poder estar juntos, poder participar dessa comunhão. Que tamanho amor, que graça maravilhosa. Essa música diz assim, ó: a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Preste atenção nisso, ó. Tudo pode passar, tudo pode passar, mas o amor de Deus sempre estará presente conosco. Teu amor jamais me deixará. Eu sei que há de existir, Senhor, sempre há de existir um novo amanhã, cada dia para eu e você. Novo amanhã preparado pra mim. Você crê nisso? Esse é uma manhã preparado para você. Cante. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra
reconhece que Jesus é tudo na sua vida. Cante, se renda aos pés do Senhor. Não faça dessa uma manhã com mais uma apenas. Se renda aos pés do Senhor. Lance-se aos pés da cruz. Diga isso. Eu me rendo, Jesus. Eu me lançamos aos teus pés, Senhor, nesta manhã. Queremos desfrutar de tudo que a tua cruz tem para nós, Pai, em todo o tempo. Nos rendemos à tua soberana vontade. Nos rendemos ao teu querer para as nossas vidas. Pai, que esse dia não seja apenas mais um dia na nossa agenda, Pai. Mas queremos mais de ti. Queremos mais do teu poder. Queremos desfrutar do teu amor, Pai. Manifesta-se, ó Deus, de forma diferente na vida do teu povo nesta manhã, durante este dia, em tudo que há de acontecer durante este dia, na hora do almoço, na hora do estudo da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito fale de forma individual a cada coração, Pai, aqui presente. Não deixa, Pai, que caiamos na rotina, Senhor, que façamos da nossa estadia aqui neste lugar mais uma rotina nossa, mais um compromisso da nossa agenda religiosa, mas Senhor, mais que possamos desfrutar da tua presença gloriosa neste lugar, possamos desfrutar do teu amor e de tudo que o Senhor tem preparado para nós neste dia, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Abençoa a vida que está do seu irmão aí do lado, meu irmão. Dá um abraço na vida dele, dê um bom dia. Fala, meu irmão, fala para ele como é bom ter você aqui nessa manhã. Pô, meu irmão, é muito bom ter você aqui, cara. Obrigado. Nossa, tá ótimo, meu senhor. Acordei, Leão. Esse Deus é tremendo. Que bênção esse nosso Deus, que glória. Ele é o leão, Cordeiro de Deus, que veio para nos dar vida. E hoje podemos celebrar. Cante. Por sobre os céus irá, e a ele os reis se prostrarão. Cadeias quebrará, e os corações o adorarão. Pois quem impedirá o Senhor? Cante! Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a Ele. Portas levantai, deixai o Rei da Glória entrar. Ele veio para salvar e aos cativos libertar. Pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a Ele.
nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. No mundo a vida entende ao Cordeiro e ao Leão. No mundo a vida entende a Ele. Sim, nós cremos, Pai, que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Oh Deus, pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? você crê nisso? Ele crê que Ele é todo poderoso. Cante, quem impedirá o Senhor? Quem pode impedir o que Ele tem para fazer na nossa vida? Senhor, quem impedirá o Senhor? Quem impedirá? Esse é o nosso Deus, o Leão de Judá, fugindo com poder, por nós batalhará. No mundo a dirigência a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. No mundo a dirigência ao Cordeiro e ao Leão. No mundo a dirigência a Ele. Glória a Deus. Amém? Amém. Você crê que Ele é o Cordeiro de Deus, o Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu para nos dar vida, e hoje nós temos liberdade para adorar este Deus, temos acesso direto a este Deus maravilhoso. Glória a Deus. Quanto amor demonstrado na cruz. Tem uma música, né? Quanto amor, mas nós não vamos cantar ela. Vamos aí, gente. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, que se compara a ti. Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, com seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, Ele ressuscitou. Aleluia!
grande amor. Queimando em meu ser, amigo e protetor, que me leva à verdade. Ajuda o meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Santo Espírito, teu reino quero ver. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha foi por seu e seu querer, Cristo meu Salvador me libertou. Nós vamos cantar essa música inteira, mas você que veio preparado para adorar ao Senhor também com seus dízimos ou com as suas ofertas, aproveite esse momento para ofertar ao Senhor também durante quando cantamos essa música, tá bom? Se você não veio com dinheiro, tá de repente com cartão, nós temos a maquininha lá atrás, o pessoal da integração vai estar orientando você, se você preferir assim, tá bom? Mas participe desse momento com muita alegria e vamos adorar ao Senhor. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu e me estendeu a mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou do seu imenso amor. Me
nos amou. Cristo me amou e me livrou do seu imenso amor, me transformou, foi seu poder e seu querer. Cristo, meu Salvador, me libertou. Cristo, só vocês, tu e amém. Nós vamos nos dividir em classes. Se você está nos visitando nessa manhã, seja muito bem-vindo. Aproveitar dessa palavra aqui. Isso é muito bom tê-lo aqui conosco nessa manhã, tá bom? Como eu disse no começo, aqui nós celebramos Jesus. Jesus é a motivação, Jesus é a razão, Jesus é o centro da nossa adoração. Tudo aqui fica em torno de Jesus. Jesus é o centro, tá bom? Então você é muito bem-vindo em nosso meio. Nós vamos dividir em classes aqui. Vamos ter as classes dos adultos que fica aqui em cima. Os jovens, onde estão se reunindo os jovens? Lá embaixo no templo. Jovens casais. Jovens e casais no templo antigo. Você pode descer pelas escadas na lateral aqui, tá bom? Então os jovens e os casais lá embaixo. Isso aqui é informação só para quem é novo, tá bom, gente? Sei que você já sabe. E os adolescentes aqui na minha esquerda, aqui nessa sala aqui, tá bom? Deus abençoe, tenha um excelente dia na presença do Senhor. E volte logo mais para a gente celebrar junto também à noite. Deus te abençoe.
Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos então começar nosso estudo. Primeiro estudo dessa nova série, que é a série do livro A Missão do Povo de Deus, uma teologia bíblica da missão da igreja, que é um texto que foi recomendado pelo pastor Moacir para que todas as classes do Instituto Bíblico de Ensino estivesse ministrando os capítulos deste livro, e é a partir desse texto que a gente vai ministrar hoje e todos os demais encontros do domingo pela manhã até o final do ano, e esperamos cumprir a meta de em dezembro a gente ter contemplado e abarcado todos os capítulos e as temáticas que esse texto traz para nós, do autor Christopher Wright. O pastor Moacir, na semana passada, fez um panorama, uma introdução desse texto, do livro, dando assim a abertura, e hoje a gente começa a discussão e a conversa e a ministração propriamente dita do texto a partir do primeiro capítulo, que fala a respeito da missão do povo de Deus. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Vamos orar? Senhor, nós recomendamos nas tuas mãos esse tempo que vamos passar aqui juntos agora, para falarmos um assunto muito pertinente ao teu reino, à tua igreja, às nossas vidas. Nos submetemos à direção do teu Espírito, para que ele nos conduza, produzindo em nós edificação, e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado nessa manhã, como vem sendo desde quando iniciamos este encontro. Pedimos que seja assim e acreditamos que poderá ser assim, Senhor, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Eu comecei lendo um texto que está em Gênesis capítulo 3 e versículo 15, para falar a respeito da missão do povo de Deus, para dizer de antemão que o nosso Deus é um Deus missionário. Nós só conseguimos fazer missões, só conseguimos fazer missão, porque Deus fez missão primeiro. Só conseguimos fazer e desenvolver essa atividade, essa tarefa, porque Deus se encarregou de fazê-lo primeiro. E há um consenso entre os estudiosos aí da Escritura, especialmente dessa temática missão, que esse versículo de número 15 do capítulo 3 de Gênesis é o primeiro texto que aponta mais objetivamente, mais claramente a respeito desse movimento de Deus missionário, dessa direção de Deus missionário. Isso porque Deus, pode ter dado cabo de toda a sua criação, ela foi, como todos nós conhecemos, sabemos por meio da Escritura, ela foi contaminada. Houve uma nódoa sobre toda a criação, não apenas os seres humanos, mas a criação como um todo foi contaminada por aquilo que a teologia chama de pecado original, cometido pelos primeiros homens, Adão e Eva, e assim nós fomos contaminados por isso, mas toda a criação. E Deus entendeu de que ele necessitava de uma missão com o objetivo de resgatar, de restaurar, de trazer novamente para si toda a criação, mas não apenas trazer para si toda essa criação que foi contaminada, mas trazer essa criação novamente pura,
santa, irrepreensível, tal como ele fizera no início de todas as coisas. Então esse texto, ele aponta, portanto, para esse movimento de missão da parte de Deus. Isso significa dizer, meus irmãos e minhas irmãs, de que missão não foi ideia nossa. Missão não foi ideia de nenhuma agência missionária. Missão não foi uma ideia de nenhuma igreja histórica, a igreja católica, que foi a primeira. Não foi ideia de nenhuma igreja, nem de nós humanos. Missão, portanto, foi ideia de Deus, começou no coração de Deus, e Ele que deflagrou esse processo, e nós apenas entramos nessa onda divina de com Ele participar para a execução dessa obra que inicialmente Ele começou com a Trindade, onde no seu combinado eterno com o seu Filho Jesus e a pessoa do seu Espírito, estariam absolutamente ativos nessa obra de missão. Então, a missão do povo de Deus, na verdade, é a missão de Deus para o povo, ou talvez fosse melhor dizermos ainda que é a missão de Deus com o povo de Deus. E não necessariamente a missão do povo de Deus. E embora seja assim o título do texto que a gente está usando como base para a nossa conversa, mas o próprio Christopher Wright, que é o autor do texto, ele vai deixar isso claro no transcorrer da sua escrita, do seu texto. Ele se encarregará de mostrar para nós de que a missão que dizemos ser a missão do povo de Deus, na verdade é a missão de Deus com o povo de Deus, ou a missão de Deus com o seu povo. Porque isso não foi ideia de nossa, nem partiu de nós mesmos, mas isso veio de Deus, e Deus, por sua soberania, entendeu, decidiu, escolheu que nos enxertaria nesse seu movimento, que nos traria para junto dele, para participarmos desse movimento que denominamos de missão. E quando falamos, meus irmãos e minhas irmãs, sobre a missão do povo de Deus, ou a missão de Deus com o seu povo, algumas perguntas, elas nascem, algumas perguntas surgem, e para a gente compreender um pouquinho a respeito delas, é preciso que a gente vá passando por essas perguntas. E o Christopher Wright, ele vai trazer isso logo de cara nesse primeiro capítulo. O primeiro capítulo do livro, ele se encarregará de problematizar essa questão da missão. Então, ele não tem, inicialmente, o objetivo de dar respostas para as questões que ele vai levantar, porque isso vai ficar a cargo dos demais capítulos, a partir do capítulo 2 em diante. Nesse primeiro capítulo, que é esse que a gente vai transcorrer aqui, ele vai então elencar todas essas problematizações, que são essas questões a respeito da missão de Deus com o seu povo. E como eu gostaria que a gente fosse muito mais assertivo no nosso encontro, eu ousei então, à luz da Escritura, entendendo evidentemente o que o autor está trazendo no seu texto, já sinalizar algumas respostas para essas problematizações a respeito da missão. Mas eu não tenho aqui a tarefa de aprofundar muito na questão das respostas, porque elas virão nos capítulos seguintes, em que o Agnaldo, o Sidney, eu, enfim, vamos trazê-las aqui, e aí vamos destrinchar mais profundo que for possível, verticalizando cada uma delas. Então, hoje eu quero trazer à tona essas problematizações e dar alguns sinais de respostas, mas vocês deverão ficar tranquilos de que nas semanas seguintes a gente vai dar conta de aprofundar cada uma das respostas desses problemas que o Christopher Wright levanta e elenca nesse primeiro capítulo. Então vamos ver quais são essas questões que ele aborda no seu texto. A primeira pergunta que ele traz lá é: quem Deus envia? Essa é a primeira problematização que o Christopher Wright trará no primeiro capítulo. Quem Deus envia? E parece muito óbvia essa questão, essa problematização. Parece óbvia em que todos nós entendemos a resposta disso daí,
mas vamos tentar pincelar um pouco mais e, quem sabe, trazermos alguma situação que talvez a gente ainda não tenha se debruçado sobre ela. Quem Deus envia? E, sem dúvida alguma, Deus envia a igreja. Ele decidiu que enviaria para a sua missão a igreja. E aí nós temos um texto que Pedro registrou lá no capítulo 2, versículo 9, que diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, veja só, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então, logo no início do texto do apóstolo Pedro, ele está dando conta de nos situar a respeito de quem eu e você somos. E quem eu e você somos? Nós somos a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo exclusivo de Deus, que denominamos de eclesia, isto é, denominamos de igreja. Então, nós somos a igreja. E aí ele prossegue com o texto, dizendo: para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas. E aí ele se encarregará não só de nos situar acerca de nossa identidade, que é de igreja, que ele destrincha ali, colocando vários elementos do fato de sermos igreja, que é a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, e depois ele completa o seu texto dizendo para o que fomos enviados, e ele diz: para anunciar as grandezas daquele que o chamou. Então, queridos, a primeira resposta para esse problema, para essa problematização, que é quem Deus envia, a resposta inicialmente ela é clara, sucinta e objetiva. Deus envia a igreja e ponto. A igreja, eu, você, nós e todo o povo de Deus que atende pelo seu nome, de todas as gerações, de todos os lugares e de todas as épocas, esse povo que é a igreja, é esse povo que Deus envia. É essa instituição espiritual, é essa agência do reino de Deus que ele envia, que nós chamamos e denominamos de igreja. Então, é a primeira questão que a gente precisa ter claro a respeito dessa primeira pergunta que o Christoph traz no seu texto sobre quem Deus envia, e Deus envia a igreja. Mas para não ficarmos apenas nessa resposta sucinta, vamos tentar entender um pouco mais a respeito dessa igreja. Aliás, deixa eu abrir um parêntese. Eu quero dar liberdade a todos os irmãos e as irmãs que, enquanto eu estiver falando, explanando, fique à vontade para interromper e perguntar e questionar e contribuir, enfim, tá? Não fique na expectativa de, no final, eu abrir esse espaço, abrirei também, mas na medida em que eu for falando, se alguma coisa apareceu, se você quer questionar, quer perguntar, quer contribuir, fique à vontade para interromper e falar, tudo bem? Então, vamos fazer dessa maneira. Aí eu acho que vai ser mais produtivo. Então, fique realmente à vontade para fazer qualquer inserção que você quiser, na hora que quiser, sem problema algum. Então, vamos adiantar. Bom, como respondemos de que a igreja é quem Deus envia, agora vamos pensar em que âmbito isso ocorre. E o primeiro âmbito em que isso ocorre, irmãos e irmãs, é no âmbito coletivo. No sentido de que não é uma pessoa, mas são várias pessoas, vários sujeitos, vários indivíduos, porque a igreja não se constitui de uma pessoa, mas se constitui de pessoas, é o povo de Deus. Portanto, quando falamos de que Deus envia a igreja, estamos inicialmente pensando do ponto de vista coletivo. Então, Deus nos envia a todos. Nós, como coletivo, como comunidade, como várias pessoas. Então, esse envio de Deus, ele ocorre porque Deus nos mirou. Deus olhou para nós, exatamente no plural. Então, ele não contemplou uma pessoa, um sujeito, alguém. Ele contemplou a todos nós, porque é a igreja. E é a esse todos nós que ele decidiu, escolheu e optou enviar. Portanto, não esqueça de que quando respondemos a pergunta quem Deus envia, e imediatamente nos remetemos à igreja, estamos falando igreja enquanto nós. Igreja no sentido
coletivo, no sentido plural, diverso. Todos nós juntos constituímos a igreja, portanto, somos nós que Deus está enviando. Mas esse âmbito, ele não fica circunscrito apenas ao coletivo, portanto, a todos nós juntos formando um corpo, mas esse âmbito também é individual. Então Deus envia a igreja, e a igreja, portanto, somos todos nós, o coletivo, o plural, mas também há uma outra dimensão desse envio da igreja, que é o indivíduo. Então perceba que a responsabilidade de irmos dado por Deus é para todos nós, enquanto coletivo que somos, enquanto plural que somos, mas também é a você. Então Deus nos olha e diz: vocês irão, eu enviarei vocês, todos vocês. Mas Deus também olha para Lia e diz: eu envio você, Lia. Olha para Joseph e diz: eu envio você, Joseph. Olha para André e diz: eu envio você, Andréa. E assim sucessivamente, para cada um de nós, Deus diz: eu o envio. Da mesma maneira que como ele diz: eu os envio, ele também diz: eu o envio. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, é fantástico. Por quê? Porque ninguém pode, deve ou terá a desculpa de omissão, de se eximir, ou de se esconder atrás do biombo do coletivo. Do tipo, bom, se Deus enviou a igreja, e a igreja somos todos, e a igreja é o coletivo, e a igreja são inúmeros, então eu posso me permanecer anônimo nesse universo de pessoas que são muitas. Sim, poderia ser assim, caso o envio da igreja fosse apenas do ponto de vista coletivo. Mas uma vez que esse coletivo também ele se dilui no indivíduo, então aí nós não podemos mais usar essa desculpa de que, não, a missão está sendo cumprida porque, afinal de contas, Deus enviou a igreja somos todos nós, e se a igreja está fazendo, logo eu também estou fazendo. Embora eu não esteja fazendo. Entende? Então, isso é importante compreendermos, porque nos chama mesmo a responsabilidade, nos chama mesmo ao engajamento dessa fileira da missão, porque de forma alguma eu vou me colocar escondido, me camuflar no todo, no coletivo, e me desculpando de que a missão está sendo cumprida, porque ela foi dada à igreja, a igreja são todos, a igreja é plural, a igreja são muitos, então a igreja está indo, ainda que eu esteja aqui sentado, de braços cruzados, sem contribuir com absolutamente nada. Então, precisamos compreender de que a responsabilidade da igreja, que se dilui no todo, também se dilui mais ainda em você, especificamente. Deus conhece você pelo nome, e é pelo seu nome que Ele diz: olha, eu envio você, Maico. Você. Eu envio você, Márcio. Então Ele vai chamando a cada um de nós pelo nome e vai dizendo: olha, eu os enviei, mas também enviei a você. E é impressionante como Deus individualiza isso e nos chama para essa missão, gente. Isso é tremendo, pessoal. Porque você imagina que Deus, claro, com todo o poder, porque afinal de contas Ele é Deus, poderia dar conta dessa missão, mas Ele decidiu nos escolher, nos chamar e nos colocar nesse movimento missionário. Isso, meus irmãos e minhas irmãs, é um tremendo privilégio. Imaginar de que Deus, com sua soberania e poder, poderia fazer tudo assim, ó, no estalar de dedo, mas escolheu chamar você e dizer: olha, eu quero, Adriana, que você participe comigo desta obra, desse projeto missionário. Olha, Fernando, eu quero que você venha e participe comigo. Isso é especial, tremendo demais, meus irmãos. Imagine, por exemplo, se alguém tão importante, traga à sua memória, por exemplo, alguém que você admira, alguém que você considera assim, muito importante, mas importante demais. Talvez um ator, um ídolo, um cantor, eu não sei, alguém que você assim considera muito, admira, gostaria até de conhecer um dia, talvez só conhece pelas mídias ou pela TV e tal, e aí de repente essa pessoa te manda um zap,
manda lá no inbox uma mensagem, ou tem um contato e diz, olha, eu gostaria que você viesse aqui, eu quero olhar para você, eu quero conversar com você, eu quero ter um tempo com você. Imagine isso. Como tão satisfeito e feliz você se sentiria? Pois é, eu estou pedindo para você fazer esse exercício para que você imagine que é infinitamente mais do que isso que eu acabo de pedir que você faça agora mentalmente, que ocorre com Deus e cada um de nós. Deus nos chamando e dizendo, olha, eu quero que você participe da minha missão, para que você entenda a extensão do privilégio que é você ser chamado por Deus. Não é pelo pastor André, ou pelo pastor Moacir, ou pelo irmão Aguinaldo, não, é por Deus, meu irmão e minha irmã, para participar desse movimento, desse projeto de missões. Então, quando pensamos, portanto, quem Deus envia, então saiba de que Ele envia a igreja, e que essa igreja somos nós, coletivo, todos, plurais, mas que também essa igreja é você. Sou eu, você que tem um nome, que tem uma identidade específica, e que Deus chama você também. Entende isso? Está claro? Então, essa compreensão, e ainda mais um adendo, é de que isso de forma alguma está ligado a títulos, a alguma coisa especial, específica, como ser pastor ou ser um missionário devidamente reconhecido, nada disso. Não tem a ver com essas intitulações que nós criamos e damos para as pessoas, de forma, em hipótese alguma. Você não precisa ter um título para se perceber como um chamado de Deus para participar desse movimento missionário. Você já tem o nome, esse é o que você é, esse é o seu título, é o seu nome, e é pelo seu nome que Deus chama, em nome de Jesus. Amém? Vamos mais adiante. Segunda pergunta que o Christopher Wright traz nesse primeiro capítulo, para a gente pensar e refletir um pouco, é: Deus envia para quê? Deus envia para quê? Então a gente falou quem Deus envia, a igreja, e a igreja nós, plural, mas a igreja eu, você, no singular, no individual. E a segunda questão é: Deus envia para quê? Vamos pensar aqui algumas coisas. Primeiro, Deus envia para pregar, fazer discípulos. Isso está ali em Mateus 28, versículos 18 a 20. Então, para que Deus envia? Deus envia a cada um de nós para pregar e para fazer discípulo. Então, a missão de Deus, ela consiste em pregarmos, em fazermos discípulos. E uma vez pregando e fazendo discípulos, nós também batizamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Deus chamou a igreja, todos nós juntos e a você individualmente, e Ele enviou você para fazer isso daí. Para quê, pastor? Para pregar. Para quê? Para fazer discípulo. Para quê? Para batizar a quem você pregou e fez, e o tornou e o fez discípulo, para que você então o batize. Então o envio de Deus, portanto, é para isso. Passa por isso. É para essa situação que você foi chamado. E é importante também entender de que, pastor, mas eu não sou eloquente, eu tremo de medo quando eu estou na frente das pessoas e tudo mais. Não é exatamente dessa pregação de que estou falando. Eu estou falando daquela pregação que acontece no seu dia a dia, que acontece lá com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho, com o seu colega de escola, de faculdade, com o seu familiar, com aquela pessoa que você encontra no ponto do ônibus, ou com o motorista do Uber. É esse sujeito. Eu não estou falando de você se portar diante de uma multidão, de grupo de pessoas, pegar o microfone e pregar, não. É essa pregação do cotidiano, do dia a dia, em que você vai se deparando com as pessoas. E oportunidade todos nós temos para isso. É essa pregação de que o Mateus está falando no capítulo 28, de que Deus nos enviou para isso daí, para fazer discípulos nesse âmbito, nesse sentido. De na medida em que vou encontrando pessoas e que a oportunidade surge, nasce, eu prego, eu falo, eu vou fazendo discípulo dessas pessoas. Segunda coisa, e aqui, embora
está aparecendo numa ordem, evidentemente, não significa que seja necessariamente essa ordem, tá? Isso aqui não significa importância, não. Ordem de importância. É só mesmo foi uma ordem aleatória. Uma outra coisa, gente, que Deus nos envia é a ação social. Isso está lá em Atos 11. Isso também é muito importante, porque algumas vezes nós pensamos assim, de que o nosso envio, ele é exclusivo para pregar e fazer discípulo. E aí, quem sabe, se der tempo, se for possível, como um adendo, aí eu faço uma sociabilidade, eu faço uma ação social, eu socorro alguém quando necessitar, eu ajudo. E aí pensamos que isso é um mero adendo à missão. E eu quero dizer para vocês que não é. É um equívoco pensar dessa maneira. O chamado de Deus e o envio de Deus para nós, igreja, enquanto coletivos, e o envio de Deus para mim e para você individualmente, também é para o socorro. E aí talvez você pense, tá, pastor, mas não é mais importante o pregar a palavra? Não, não é que é mais importante. É importante pregar a palavra. Mas para alguns de nós, o envio vai ser exatamente para esse aspecto, para esse âmbito do social e do socorro. Sim, mas aqueles a que eu estou entendendo não precisam da palavra, sim. É por isso que Deus também chama pessoas para pregar e para fazer discípulos. E que esperamos que essas pessoas sejam alcançadas por esses que Deus enviou para pregar e fazer discípulo. Mas se você compreende e entende de que você foi enviado para o social, para o socorro, para a ajuda, para contemplar aquele que está necessitado, você não precisa ter nenhuma crise, ou não se permita ser confrontado por ninguém de coisas do tipo, mas você não está pregando a palavra, mas você não está fazendo discípulo, você não leu um texto da Bíblia, você não orou, você não disse para ele que Jesus salva e coisas assim. Não se permita ser confrontado dessa maneira. Por quê, pastor? Porque é um equívoco. O chamado, meus irmãos e minhas irmãs, de Deus para pregarmos e fazer discípulo é tanto quanto o chamado para o socorro. Você pode ser enviado exclusivamente para isso. E quanto à palavra discípulo, outros também são chamados para isso e o farão. Mas aquela pessoa para quem você está se dirigindo para o socorro, para a ajuda, para o social, contente-se de que é para isso que Deus te enviou e que você está fazendo isso para a glória de Deus. Ponto. Portanto, você não precisa entrar em crise alguma se, puxa, eu fui lá, socorri, fiz tudo, mas sequer eu fiz uma oraçãozinha, ou sequer eu li um texto, ou eu nem disse para ele sobre Jesus. Não, seu envio naquela situação, naquele momento, naquele contexto, foi para a ação social. Ali está representado como comida, tá? Mas entenda a ação social bem mais abrangente. Eu só pus uma representação ali da imagem como de alimentos, mas não consiste só em alimentos, consiste em inúmeras coisas que seja socorro, que seja ajuda, que esteja atendendo uma necessidade real daquela pessoa para quem você está se dirigindo, tá? Então, nem sempre é alimento, há um universo de outras coisas que alguém pode necessitar, e você pode ir àquela pessoa para atender e assisti-la naquilo. Por quê? Porque isso também é missão. Isso também é missão. Entende isso, irmãos? Outra coisa para o que Deus envia é o ensino. Então, Deus envia cada um de nós para pregar e fazer discípulos, envia para a ação social, mas envia também para o ensino, que é diferente do pregar, do fazer discípulo. Algumas vezes o pregar e fazer discípulo perpassa o ensino, mas quando eu estou falando do ensino, que é o didaqueira, uma expressão de origem grega, está falando do ensino propriamente dito. Aí nesse momento você senta com o sujeito, e aí você não está evangelizando no sentido próprio do termo, da palavra que vai terminar em você dizer, você quer Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Não, o ensino é você sentar com o sujeito e vem cá, eu quero te explicar a Escritura. Eu quero te explicar essa passagem da Bíblia, eu quero te explicar essa temática à luz da Escritura. E aí você fica um tempo com aquele sujeito
ensinando, ministrando, explicando a respeito de alguma passagem da Escritura, de algum tema, enfim. Então, é o ensino, que tende a ser sistemático, que tende a ser periódico, e não uma situação pontual. Pode ser também, mas quando falamos do ensino, nos remetemos a um movimento, a uma intenção muito mais sistemática, periódica, que acontece ali de tempo em tempo, tem uma agenda, e nós vamos explicando. E aí é uma outra coisa também importante, porque talvez, ao passo de, sei lá, se você decidiu que ficaria com aquela pessoa por 3 meses, ou mais que isso, ou menos que isso, ensinando sobre alguma coisa, não significa necessariamente que aquela pessoa se converterá. Não significa necessariamente que ela se tornará uma cristã, e que você vai batizá-la, e que ela será membro da comunidade de fé ou da igreja que você é membro e participa. Não. Não, pastor, não. Porque nesse momento o seu papel foi ensinar. E há muitos que precisam aprender e que necessariamente não se converterão, pelo menos naquele momento, ou pelo menos não por meio de você. Possa ser por meio de outros, que em algum momento ela vai se deparar aí, que vai pregar e vai fazer dela uma discípula, um discípulo. Mas para esse momento específico, o seu papel foi ensinar. Isso é muito bom, meus irmãos, que entendamos, para que a gente não faça confusão e para que a gente não fique com angústias desnecessárias, com crises desnecessárias. Puxa, eu vim aqui ensinar, mas eu poderia também ajudá-la no socorro. Puxa, eu vim fazer aqui no socorro, mas também eu poderia pregar. Não, meu querido, calma, muita calma nesse momento. Lembre-se que Deus chamou um povo, e esse povo ele se constitui de vários indivíduos, e que esses muitos indivíduos receberam a missão de Deus. Quando fazemos muita coisa, tendemos a fazer essas muitas coisas mais ou menos, e não com excelência. É muito bom que você foque no que você faz e faça com excelência. Faça com riqueza, com profundidade, faça o melhor que você puder fazer. Porque os nossos braços são curtos e não alcança tudo. Então, contente-se em abraçar aquilo para o qual Deus o chamou e o enviou, e o faça com excelência. Se aprofunde nisso. Se é o ensino, então dedique-se a isso, aperfeiçoe-se nisso, busque instrumentos, ferramentas para que você torne-se um mestre, um professor ainda melhor do que você se percebe ser. Para quê? Para que você cumpra a missão para a qual Deus te enviou, que é, no caso aqui do exemplo, ensinar. Então ensine com destreza, ensine com excelência, ensine com paixão, ensine com o máximo de vigor que você puder, na certeza de que aquela pessoa que está sendo alvo do seu ensino, de fato e efetivamente, aprenda e apreenda o que você está ministrando para ela, do ponto de vista de ensino. E as outras coisas? Deixa as outras coisas para os outros, porque o seu trabalho, sua missão é essa, ensinar. Então faça isso, e o melhor que você puder fazer. E os resultados disso é com Deus. O que a pessoa vai fazer com isso e o que ela se tornará com isso não é mais com você, é com Deus, porque sua missão consiste em ensinar. Outra coisa importante, dentro do que é que Deus envia, que é operar milagres. Está lá, Atos 11, 27 a 30. Pessoas também foram enviadas por Deus para isso especificamente. E essa também é uma questão, principalmente nossa, como uma igreja tradicional, e os batistas, de modo geral, aqueles pelo menos que se percebem tradicionais, têm alguma resistência e reserva, e eu não sei por quê. Não sei por quê. Porque é tão bíblico quanto as outras coisas. Então, para que ter essa reserva e essa resistência? E entender que para isso também Deus envia, como envia para o socorro, como envia para a pregação, como envia para o ensino, Ele envia também para operar milagres. Que é você dispor-se nas mãos de Deus para ir e ser agente, instrumento de Deus, numa situação em que só o milagre resolve. Numa situação que só a atuação exclusiva, irmão Lima, de Deus é que vai dar conta. Não é o que eu vou dizer ou deixar de dizer, não é o que eu vou fazer ou deixar de fazer,
não é nenhuma outra coisa. O que é? É o milagre, exatamente nesse termo, milagre. E nessa hora que eu sou enviado por Deus, qual é o meu papel? Eu vim aqui, por quê? Porque Deus me mandou vir aqui para orar por você acerca dessa situação, porque eu sei que você já tentou 1 milhão de coisas, você já recorreu a 1 milhão de pessoas, você já foi para todos os lados, sem nenhuma eficácia, sem nenhum resultado. E quando chegamos nesse ponto, aí a matéria é exclusivamente com Deus, porque Deus é expert em milagre. E aí nesse momento, meus irmãos e minhas irmãs, para quem para isso foi enviado, deve estar imbuído de uma fé e na certeza de que é de Deus e para Deus, e que cabe você apenas orar com fé e acreditando de que Deus é o Senhor do milagre, e para aquela situação, que situação ou providência humana alguma poderá ser eficiente e eficaz naquilo, espera em Deus, ore e diga: Senhor, está nas tuas mãos, eu vim aqui enviado pelo Senhor, para essa pessoa, para essa situação, eu vou apenas orar no nome de Jesus, e ponto, cumpri meu papel e minha missão, agora é com Deus, vou para casa aliviado, satisfeito, consciente de que cumpri minha missão. Porque para isso também o Senhor envia. E tem um monte de gente operando milagres por aí, pessoal. Um monte de gente. Não é necessariamente porque a gente não ouve o tempo todo aqui e agora, porque há muitos anônimos de Deus por aí executando milagres. Sabiam disso? Não são só o povo midiático, não é só esse povo que quer se enaltecer e se vangloriar pelos milagres que fazem e realizam, que na verdade é Deus, por ele só instrumento, e não é por conta, às vezes, dessa imaturidade que Deus deixará de fazê-lo, porque Deus quer abençoar o outro, e para abençoar o outro, Deus releva a arrogância de alguns. Deus diz assim: olha, eu sei o quanto você é arrogante, o quanto você está lucrando, o quanto você está capitalizando com os milagres que eu estou fazendo, mas eu não estou nem aí, porque o que eu quero é abençoar aquela pessoa. E se para isso usar você com arrogância e tudo, não tem problema, uma hora eu te trato. Mas nesse momento é um milagre que eu quero realizar na vida dessa pessoa. Apesar de você ser quem é e como é. E deixa essa pessoa que uma hora o Espírito Santo pega ela de jeito e quebra esse sujeito e diz: mas rapaz, todo esse milagre, tudo quem fez fui eu, e você estava querendo capitalizar em cima disso. E aí o Senhor vai esmiuçando e quebrando o coração desse sujeito, para ele entender de que é Deus quem realiza o querer e o efetuar. Mas essa operação de milagres também é da parte de Deus. Aí eu trouxe essa imagem e coloquei outras. Aí eu trouxe a imagem de uma cidade ali. Foi o melhor que eu pude fazer, eu acho. Uma cidade com prédios, carros, gente andando, não sei o quê. Busquei na internet, dá um trabalho danado esse negócio, achar uma imagem para... Aí eu coloquei outras. E trouxe aquele texto de 1 Coríntios 10, 31. E eu gostaria que alguém, por gentileza, lesse para nós esse texto, por favor. Esse eu gostaria de ler para a gente fechar essa questão: Deus envia para quê? 1 Coríntios 10, 31. Primeiro que achar, por gentileza, leia aí em voz alta para nós. Isso, minha irmã, por favor. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Escute bem, todos vocês. Por que eu sou chamado para pregar e fazer discípulo? Para socorrer na ação social, para operar milagres e ensinar. Imediatamente eu responderia: eu fui enviado para ensinar para que o outro aprenda. Eu diria: eu fui enviado para pregar e fazer discípulo para que o outro se converta e se torne discípulo de Cristo. Eu fui enviado para a ação social para que o outro seja socorrido. Eu fui enviado para operar milagres para que o outro seja beneficiado por isso. Imediatamente seriam essas as nossas respostas, talvez é mais óbvia, só que não. Qualquer uma dessas ações e tantas outras, por isso que eu coloquei outras ali, porque não
o envio de Deus não está só em pregar e fazer discípulo, ação social e operar milagres e ensinar muitas outras. A gente passaria aqui o dia todo elencando cada uma delas, mas preste bem atenção. Tudo isso que fazemos é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Quando eu prego, por que eu estou pregando? É para que outros se convertam? Não, é para a glória de Deus. Quando eu socorro, é para que o outro seja assistido e aliviado na sua dor, na sua necessidade. Lá na frente, talvez, mas primeiramente, primordialmente, inicialmente, é para a glória de Deus. Porque a operação de milagre é para que o outro seja curado na sua enfermidade ou em qualquer outra situação que coloquemos na categoria de milagre, é para esse benefício? Não, é para a glória de Deus. Porque quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. O que você faz, meu irmão, é para a glória de Deus. Não é para te enaltecer, nem para beneficiar o outro imediatamente no primeiro instante, no primeiro momento. É para a glória de Deus. Depois, claro, os outros serão beneficiados, vai contemplar, vai chegar àquela pessoa o resultado da sua ação, do seu movimento, do seu trabalho, da sua missão. Mas inicialmente, porque faço o que faço, é para a glória de Deus. Tire a glória de Deus nisso. E o pregar vai ser apenas você dizer algumas coisas lançadas ao vento. Tira a glória de Deus e o socorro vira um assistencialismo barato. Tira a glória de Deus e essa operação de milagres vira charlatanismo. Tira a glória de Deus e o ensino vira você simplesmente falar algumas coisas para alguma pessoa. O que dá significado para o que você faz, o que enaltece aquilo que você faz como missão, é porque aquilo está sendo feito para a glória de Deus. Tire a glória de Deus nisso e tudo se esvazia de significado e nada mais serve ou presta. Porque o que significa o que você faz é a glória de Deus. É para a glória de Deus. Esse é o sentido, meus irmãos e minhas irmãs, que nós nunca devemos deixar escapar de nossa mente e de nosso coração. Por que prego para a glória de Deus? Por que socorro alguém para a glória de Deus? Por que ensino para a glória de Deus? Por que eu opero milagres para a glória de Deus? E porque faço outras coisas que não estão citadas ali, porque o leque é muito amplo, não são só essas coisas, ou aquelas que fazemos dentro dessas quatro paredes, é para a glória de Deus. Jamais perca isso de vista. Tudo é para a glória de Deus. O resto vem a reboque. Vem no segundo plano, vem no terceiro plano, vem em algum momento, mas é para a glória de Deus. Então, Deus envia para quê? Para estas que citei como exemplo e tantas outras. Sabedores todos nós, de que estas e tantas outras, como está ali, tudo é para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Vamos para a terceira pergunta que o autor traz nesse primeiro capítulo. Qual o propósito do envio de Deus? A gente precisa começar a entender essa questão do propósito do envio de Deus com a consciência de que a missão é de Deus. Deus não constituiu a igreja e depois criou uma missão para dar para ela. De jeito algum, de forma alguma. Deus sempre teve uma missão e constituiu a igreja para essa missão. O que estou dizendo, meus irmãos e minhas irmãs, é que a missão antecede a igreja. A missão vem antes da igreja. É muito claro que a gente tenha isso na nossa cabeça, porque pensamos ser também óbvio, mas não. A consciência de que a missão não é minha, não é da PIBG, não é de nenhuma outra igreja ou comunidade ou denominação, a missão é de Deus. E Deus constituiu a igreja para a missão que já estava pensada, elaborada, constituída. E Deus nos chamou para isso. Então, é importante quando falamos do propósito do envio de Deus, entendermos essa consciência.
E aí, se a missão é de Deus, Deus nos chamou para essa missão. E eu vou abrir já o terceiro aqui, porque eles têm uma sequência. Quando falamos Deus nos chamou para a sua missão, meus irmãos, isso precisa nos levar a uma reflexão. Que reflexão é essa? Se estamos na missão de Deus. Talvez você esteja pensando, pastor, mas não é óbvio o que você está dizendo aí? Ora, se Deus tem a missão desde sempre, e Ele chamou a sua igreja depois para fazer parte dessa missão, então a gente não está nisso? Não há nenhuma dúvida, eu diria, seria muito bom que não, mas tenho que dizer aos irmãos e às irmãs de que não é bem assim. Queridos irmãos e irmãs, por incrível que pareça, é muito, muito fácil nos desviarmos da missão de Deus. É muito fácil para a igreja fazer um monte de coisas, menos a missão para a qual ela foi constituída. Por isso que eu decidi abrir as duas caixinhas, aí os dois balões lá em cima, para poder a gente ver a sequência. Deus nos chamou para a sua missão. E aí estamos na missão de Deus. Isso nós temos que perguntar, tanto a nós, pessoalmente, individualmente, como a nós como igreja. Obrigado, Fernando. Valeu, cara. Estamos mesmo? Porque não se engane, queridos. Não significa que tudo que fazemos, logo, está relacionado obrigatório e necessariamente com a missão de Deus. Deveria, esse é o ideal. Mas temos que ser capazes de fazer uma autocrítica para pensarmos se de fato nós, eu individualmente, você individualmente, nós como igreja do Senhor, estamos na missão de Deus. Porque a gente vai, irmãos e irmãs, constituindo uma agenda de programas, de atividades, de uma série de coisas. E nem sempre estamos atentos, e isso não é de má fé, claro que não. Mas nem sempre estamos atentos se o que estamos pensando, elaborando, construindo, tudo aquilo ali, está alinhado com a missão de Deus para nós, igreja. Será que nós estamos realmente atentos para isso? Ou nós entramos num ativismo e vamos constituindo as coisas, elaborando as coisas, sem nos perguntarmos, mas espera aí um pouco, isso que pensamos fazer está alinhado com a missão de Deus para nós? Ou apenas queremos fazer? É importante que a gente faça essa reflexão, igreja. Porque, de novo, repito, que necessariamente a igreja, e agora a igreja no sentido bem coletivo, não a igreja PIBG, mas a igreja do Senhor, em vários lugares, em Guarulhos e no país e no mundo inteiro, estão construindo seus afazeres, mas não necessariamente refletindo se o que elas constituem fazer, se elas estão pensando em fazer e o que estão efetivamente desenvolvendo, estão alinhados com a missão de Deus. E é muito fácil nos perdermos nisso, meus irmãos e minhas irmãs. É muito fácil fazermos as coisas porque queremos agradar a um grupo X da igreja. É muito fácil fazermos algumas coisas porque eu tenho um projeto pessoal e particular, eu acho que o que vamos fazer vai atender a esse projeto pessoal e particular. É muito fácil fazermos isso só porque eu preciso abrir as portas da igreja, porque a igreja fechada pode ser um sinal de que a igreja está morta. E aí eu vou fazendo um monte de coisas mesmo, ou então porque eu quero manter os membros da minha igreja aqui e tal, então aí eu vou fazendo uma série de coisas. O que eu estou querendo dizer para os irmãos é que precisamos refletir se as motivações, elas estão equivalentes com a missão de Deus para a nossa igreja. Nós temos que ser capazes de fazer essa reflexão. Porque isso não é automático, não é uma coisa lógica, ou seja, porque estamos fazendo logo da missão. Necessariamente não, meus irmãos e minhas irmãs. E o autor aqui desse texto, ele chama a nossa atenção para isso, quando ele fala aí a respeito dessa consciência de quem é a missão, e aí a missão é de Deus, e que se a missão é de Deus, ele fez a igreja para essa missão. Ei, escute,
Deus não nos constituiu como igreja dele e disse assim para nós: vocês são minha igreja, fui eu que constituí vocês, agora faço o que bem quiserem entenderem. E todas as igrejas, cada igreja faça o que quiser, o que bem entender da sua cabeça, o que for melhor para vocês, o que vocês acharem que é legal, bonito, tranquilo, façam, vão e acabou. Não. Deus não nos disse isso, e nem disse isso para nenhuma igreja desse mundo. O que Deus nos disse, isso está na Escritura, eu os constituí igreja para a minha missão, que já está elaborada, já está pronta, e eu quero vocês nessa missão. Qualquer outra coisa que fuja disso, vocês têm que ser capazes de interromper. E sabe por quê, queridos, essa reflexão é importante? Porque algumas coisas que nós, como igreja do Senhor, fazemos são tão legais. São tão legais e são mesmo. Não estou sendo irônico, não. Estou falando muito sério. São boas demais. Traz alguns resultados muito bons, legais. Mas escute, preste bem atenção nisso. Não interessa se o que fazemos ou não fazemos é legal. Não interessa se está tendo esse ou aquele resultado, surtindo esse ou aquele efeito. O que verdadeiramente interessa é se está alinhado com a missão de Deus. Entende isso? E não se está sendo bonitinho, legal, bacana. Não se está tendo esse ou aquele efeito, esse ou aquele resultado. Mas é se isso está alinhado com a missão de Deus. E nós é que temos essa responsabilidade como igreja de pensarmos isso. De indagarmos isso. Se constatarmos de que sim, está alinhado, vamos em frente com tudo. E temos a bênção de Deus sobre nós para continuarmos fazendo o que estamos fazendo. Mas se por acaso a conclusão é outra, também temos que ter a mesma coragem de dizer: vamos parar. Vamos interromper aqui. E repensar. Porque há sinais de que isso ou aquilo não está exatamente alinhado com a missão de Deus. O Christopher Wright, ele chama muito essa atenção nesse primeiro capítulo, na medida que ele traz essa questão de pensarmos a consciência de que a missão é de Deus e que Deus nos chamou para a sua missão. Nossa, como lendo esse capítulo, como eu disse, meu Deus, que coisa tremenda isso. Porque, queridos, olha, individualmente, pensando aqui o pastor André, que exerço minha missão, é muito fácil eu estar fazendo algumas coisas que são legais na minha vida, bacana, e que eu posso dizer: puxa, mas isso está surtindo um efeito tão bacana, isso está sendo tão joia para mim e para algumas pessoas. Mas será que eu paro e penso: ei, André, peraí, o que você está fazendo, cara? Isso aí tem a ver com a missão de Deus para a qual Deus te chamou? E não estou perguntando se é legal, bacana, bonito, jóia, se gente está sendo beneficiada com isso, está tendo resultados, efeitos e tudo mais. Eu estou perguntando uma coisa muito simples, cara. Isso aí tem a ver com a missão de Deus? Está alinhado, André? Porque se não tiver, para já. Repensa. Porque o ponto de partida é a missão de Deus, e é a partir da missão de Deus que eu faço o que faço, ou devo fazer o que devo fazer, sempre tendo como ponto de partida a missão de Deus. Aí, muitas outras coisas podem aparecer e surgir, mas tem que ser a partir da missão de Deus. Vamos para a quarta pergunta. Quarta pergunta. Qual a extensão do envio de Deus? Qual é essa extensão? Aí tem um texto de Romanos 8:19, que diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Veja só o que é que esse versículo tem a ver com o que a gente está abordando aqui, com relação à extensão do envio de Deus, que o Christopher Wright traz aí nesse primeiro capítulo. Aí vamos lá, a primeira situação. E é importante a gente falar isso porque nem sempre essas coisas passam pela nossa cabeça,
Porque tendemos a terceirizar isso e a dizer que isso é tarefa, atribuição, papel de outros organismos e não da igreja. E à luz do que o Christopher Wright traz ali no seu texto, fundamentado, no seu livro fundamentado em alguns textos das Escrituras, a gente começa a olhar de forma diferente algumas coisas. Por exemplo, a questão ecológica. Bom, mas isso não é papel dos ativistas? Desses organismos, instituições aí, ou esses movimentos, né, que se constituem e tal para cuidar aí dessa questão ecológica, da preservação da flora, a preservação da fauna, essa coisa contra a poluição e tudo mais? Pois não, Christopher. A palavra extensão é extensão no sentido de alcance, até onde vai isso, o que isso abarca, o que isso contempla. É esse o sentido da palavra extensão que eu trago ali. Qual a extensão do envio de Deus? Ou seja, até onde essa extensão vai, ou o que ela alcança. Entendeu? Ficou claro? Então veja, a primeira coisa então que o Christopher traz lá no texto é a questão da ecologia, não é? Porque o texto diz, a natureza criada aguarda, com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Então, quando falamos dessa extensão do envio de Deus, irmãos, passamos pela questão ecológica, e aí envolve a preservação. Esse movimento de cuidado, de preservação, de uma expressão grega que é oikos, que quer dizer casa. Oikos, casa. O planeta é a nossa casa. Né? Por isso que eu particularmente, eu tenho uma dificuldade danada. Lá em casa, converso com a Lia, minha esposa, sobre isso, porque ela tem uma visão diferente. Essa questão, por exemplo, de fronteiras. Aqui no Brasil agora, por um tempo, foi os haitianos, foram os refugiados lá da Síria, e agora a nova onda são os venezuelanos, né, que estão entrando e tal, enfim, os irmãos estão acompanhando aí pela TV, pelas mídias e tal, né? E minha opinião, assim, pessoal, particular, é o seguinte, de que, embora a gente tenha os estados, né, os países com suas fronteiras e tal, sei de tudo isso, a questão geopolítica, mas, no meu ver, a casa é de todos. E qual é a casa? A casa é o planeta, e o planeta é de todo mundo. Então, eu deveria transitar por qualquer lugar onde eu pudesse achar abrigo, acolhida, cuidado, que eu não estou achando no lugar onde eu nasci, que é, no caso agora, dos venezuelanos, porque ninguém está vindo para o Brasil para fazer turismo. Eles não estão vindo para cá porque, não, eu até estava bem lá e tal, mas eu estou achando que a economia aqui no Brasil está melhor, então eu quero ganhar mais do que já estou ganhando lá. Não, é uma questão literalmente de sobrevivência. Sobrevivência. Por quê? E aí eu parto do pressuposto de que essas fronteiras, então, elas deveriam realmente cair por terra, porque por causa do oikos, da casa, que é de todo mundo. O planeta é de todos. Mas aí foi só um parênteses. Então, a extensão, meus irmãos, do envio de Deus, passa por esse cuidado, passa por essa preservação. Quando nós cuidamos do planeta, que é a nossa casa, que é onde nós habitamos, onde Deus nos colocou para vivermos, isso passa pela missão. Porque Deus, como diz lá o texto, não está preocupado apenas com nós humanos, conosco. Não! A redenção de Deus é para toda a criação, queridos. Por quê, pastor? Porque a criação toda foi contaminada pelo pecado original. Toda a criação caiu. Toda a criação foi danada com relação ao pecado. Então, a redenção de Deus pelo seu Filho Jesus perpassa nós humanos e contempla a criação como um todo. Toda a criação há de ser redimida. Eu não posso nunca ter aquela visão tacanha de que, por que eu vou cuidar dessas coisas, tudo isso aqui vai ser destruído, vai não sei o quê, Deus vai nos levar como se fosse chegar uma nave espacial, nos embarcar nela, levar sei lá para onde, e tudo isso aqui vai ficar aí para ser desgraçado ou entregue a Satanás de vez mesmo, para ele fazer o que bem quiser aqui. Não, não é isso que a Escritura nos diz.
A redenção de Deus passa por toda a criação. Se é assim, queridos, e é assim, pelo menos é o que a Escritura diz, então nasce em nós, portanto, a consciência do cuidado da nossa casa, oikos, do planeta. Tudo que nele há, toda a flora, toda a fauna. Então, o cuidado, por exemplo, para que eu não polua, não é só uma questão de ativismo ou uma mera cidadania. É também. Mas escute, não é só isso. Aliás, eu diria que é muito mais que isso, Agnaldo. Está acima disso. O fazemos como cidadãos que somos, claro, evidente. Mas, para nós cristãos, isso deveria ser mais sério. Muito mais sério, Marlene. Por quê? Porque como cidadãos que somos cristãos, então nossa responsabilidade dobrou, triplicou. Por quê? Porque eu devo cuidar disso não só como cidadão que sou, mas como cristão que sou. Então eu tenho o meu cuidado para preservar, por isso que eu não sujo, por isso que eu não poluo, por isso que eu não destruo, por isso que eu não saqueio, por isso que eu não desmato, por isso que eu não mato, porque não só cidadão que sou, mas cristão também. Eu me lembro uma vez, estava indo atrás, estava com um carro e havia um carro na minha frente andando, um Escort, nunca esqueci desse tem alguns anos. E aí, no vidro de trás, estava escrito assim, Arilton, propriedade de Jesus. Aí, eu falei, deve ser um cristão. Aí, bom, aí fomos e tal, ele estava indo na frente, eu atrás, até aquele momento indo para uma mesma direção. Queridos, aí paramos assim no semáforo, ele na frente e eu no meu carro atrás. De repente, voou da janela uma latinha de Coca-Cola. Puf! Voou assim, no semáforo parado. Não foi molendo assim? Puf, pulou. Assim da janela do carro, do vidro lá. Caiu. Aí eu falei, não é possível. Aí eu saí ligeiro, peguei a lata. Aí fomos atrás. Gente, aí no semáforo seguinte, paramos empareados assim um do outro, eu desci meu vidro, quando ele baixa o vidro, eu estava preparado para dizer, irmão, você deixou cair essa latinha. Gente, eu perdi o rebolado, que quando ele baixou o vidro, era um pastor que eu conhecia, inclusive. Falei, caramba, eu jamais esperava que fosse um pastor e que eu ainda conhecesse, né? Já conheci, tive inclusive oportunidade de pregar 1 ou 2 vezes na igreja dele, que a gente tinha uma amizade, não éramos tão íntimos e tal, mas enfim, tive inclusive a oportunidade de pregar na igreja dele. E aí quando ele baixou o vidro assim, eu confesso a vocês que me inibiu. Aí eu fiquei com a lata assim comigo, levei a lata. A minha intenção era dizer para ele, irmão, você deixou cair a latinha. Deixou cair, ele não caiu, não deixou cair, ele jogou literalmente, né? Mas ia ser bem ameno, então. Mas quando eu perdi o rebolado, porque era um pastor e eu conhecia, puxa vida, tudo bem, e aí ele foi embora. Não é? Tomara, né? Falei, puxa vida, né? Caramba, jogou a latinha na rua, assim, o que custava ele manter ali no carro dele, chegar em casa, descartar devidamente lá no lixo e tal. Você está vendo? Viu que situação, irmão? Uma pessoa, que coisa. Então, é isso, queridos. Aí você vai dizer, isso não tem nada a ver com cristão. Lógico que tem. Óbvio que tem. Nós temos ou não temos a mente de Cristo? Que mente de Cristo é essa que não nos ensina a ter educação? E saber que aquela via é de todo mundo? E que eu não devo, portanto, jogar, descartar lixo, ainda mais aquele tipo de lixo alumínio, que você sabe os anos que leva, sei lá quantos 1000 anos que leva para aquilo se decompor no ambiente, e eu jogo aquilo lá? Que raio de mente de Cristo é essa que não te ensina isso? É uns crente ruim que não tem tamanho, que não percebe que não é só uma questão de cidadania, já começou a falhar por aí, mas é entender também que, como cristão que sou, eu preciso me policiar com relação a algumas práticas. Por quê? Porque a casa é de todos, porque Deus quer também redimir a criação, e que eu sou cooperador com Deus, eu estou na missão de Deus, por isso que eu não devo jogar a latinha de Coca-Cola pela janela numa via pública. Entende isso, irmãos e irmãs? Porque a missão de Deus, ela tem essa extensão também. E aí veio
a justiça social, que o Christopher também fala da questão da justiça social no seu texto. Então, a extensão, está vendo, Christopher, quer dizer, alcançou a questão ecológica, como já falei, e também a questão da justiça social. E aí envolve, de novo, essas questões dos refugiados, dos imigrantes e tal. E se os irmãos se dedicarem, por exemplo, a fazer uma leitura mais acurada dos profetas menores, os irmãos vão perceber grande parte deles, aliás, não só os profetas menores, Isaías também, que é um profeta maior, já começa com esse discurso, falando acerca da justiça social. Isso, meus irmãos, não é coisa de PT, de esquerda, desses partidos. Não. Muito tempo antes de existir PT, Deus já falava de justiça social. Não é coisa de comunismo, não, ou de comunista. Não tem nada a ver com isso. Esses caras chegaram muitos anos depois e eles só entenderam esse negócio e foram por essa linha, por essa via. Mas bem antes de sistema político comunista, bem antes de visão de esquerda política, essas coisas todas, na Escritura já falava de justiça social. E que nós precisamos também abrir os olhos para isso, porque a missão de Deus, ela tem essa extensão também. Não só a preservação ecológica, mas também de entender a questão da justiça social. O que é que, por exemplo, uma cidade como São Paulo, a maior cidade do país, e que a gente vai no estado mais profundo, em algumas cidades, e não, talvez aqui mesmo, em alguns lugares mais na periferia, que não tem, por exemplo, ainda saneamento básico. Que é o mais básico, pelo próprio termo já é óbvio, né? Como esgoto encanado, como água encanada, coleta e tratamento de esgoto, né? E por aí vai. É a questão da justiça social, meus irmãos e minhas irmãs, que passa por isso e que a extensão da missão também contempla essa parte também. E nós temos a questão política também. A questão política, tanto do ponto de vista de políticas ambientais, principalmente. Não estou falando de política partidária, mas a política especialmente ambiental, como, por exemplo, o cuidado dos nossos recursos, os recursos naturais, como a água, por exemplo. A consciência que precisamos ter no uso com relação à água, que achamos que esse é um bem natural que não acaba nunca, é um engano, acaba sim. E que precisamos, portanto, entender de que a missão de Deus, ela alcança isso também, que precisamos ter uma postura diferenciada na maneira como lidamos com esse recurso natural. Então veja que a extensão do envio de Deus, ele contempla tanto a questão ecológica, como a questão política, como a questão da justiça social. Vamos mais para frente, a gente já ir. A quinta pergunta é: qual aspecto do envio de Deus? E aí nós temos uma discussão de muito tempo na igreja, ou nas denominações de modo geral, que é a discussão entre o sagrado e o secular. Essa é uma discussão que ainda não foi resolvida, não é? E aí, deixa eu já abrir as duas caixinhas, que aí eu faço um comentário geral de cada uma delas. A discussão entre o sagrado e o secular. E é importante que a gente entenda isso, meus irmãos. Então, vamos primeiro entender o espaço e o evento. E a mistura e a confusão entre o sagrado e o secular acontece exatamente aí. Quando pensamos, por exemplo, nesse espaço aqui, isso aqui é um espaço sagrado pelo motivo de que nós, como igreja, dedicamos esse espaço para culto, para adoração e tudo mais que tem a relação com Deus e com o reino de Deus. Portanto, esse aqui é um espaço sagrado. Não é porque há uma mística, há um poder, há não sei o quê. Não, sagrado por quê? O sagrado quer dizer separado. Então, nós dedicamos esse espaço para adorar a Deus, para fazer culto. Por isso, ele é sagrado. Entende? Quando eu vou numa pizzaria, por exemplo, por que lá é secular? É porque lá a gente não faz culto? Não, não é porque lá a gente não faz culto. É porque lá não é um espaço que foi consagrado para cultuar.
Embora, eventualmente, alguém até possa fazer algum culto, alguma coisa do tipo lá. Mas aquele espaço lá é um comércio. Aquilo lá foi dedicado a ser um comércio. Então, o sujeito abriu aquilo ali e tal, e ele fez ali uma pizzaria para ele ganhar vida, ganhar recurso e tal. Então, é um espaço secular. Mas não é secular porque lá tem o diabo e aqui tem Deus. Estão entendendo? Estão me alcançando aí a minha reflexão? Não é secular porque lá não é de Deus e aqui é sagrado porque é de Deus. Não. Aqui é sagrado porque nós dedicamos a Deus, no sentido de aqui fazemos o que fazemos, a gente cultua, a gente celebra, a gente canta, etc. E lá é secular porque lá tem outro fim. Qual fim? É um fim comercial. Mas nunca pense que lá não é sagrado porque lá não tem Deus. Não. Pode até nem ter mesmo, né? Mas não é o caso. Não no sentido do conceito. Entende? Então, isso precisa ficar muito claro para nós. A mesma coisa o evento. Não é? Por que o culto é sagrado? Porque nós estamos oferecendo para Deus. Porque o fizemos isso para Deus. Certo? Agora, se pode ser vamos pegar um cantor gospel, para ficar fácil aqui o exemplo. O sujeito ele é um cantor gospel, ele faz música e tal, mas ele foi fazer um show, sei lá o quê. Se aquilo ele não está fazendo como culto de adoração a Deus, mas apenas como uma profissão, aquilo não é sagrado. Por quê? Porque ele não está fazendo como culto. E eu não estou dizendo que não é legítimo, não estou entrando por essa avaliação, tá? Não estou dizendo que ele não deve fazer ou que aquilo está errado. Não, eu só estou dizendo que não é sagrado porque ele não está fazendo com a intenção de cultuar a Deus. Ele está fazendo ali para ganhar vida, é o meio de ganho dele, é a profissão dele, etc. e tal. Diferente se aquilo fosse dedicado exclusivamente para adoração a Deus, para cultuar a Deus e tudo mais. Então é importante a gente entender espaço e evento como sagrado e profano dessa forma e dessa maneira, entende? Então qual é o aspecto do envio de Deus? Aí quando falamos da nossa vida, irmãos, aí as coisas são um pouco diferentes. Por quê? Porque nós não somos que nem gatos, tem 7 vidas, é que ele tem 7 vidas. Né? Nossa vida é única só, é uma só. E a nossa vida, ela é toda ela, plena, total, completa, consagrada a Deus, ou não? Sim, não é? Toda. O problema é que a gente fica departamentizando nossa vida. Então eu digo assim, minha vida espiritual, minha vida secular. Né? A gente não divide, a gente vai fazendo essas divisões. E não deveríamos, porque a nossa vida é única, toda ela deveria ser consagrada ao Senhor. Não, o que eu estou dizendo é assim, pastor, quando eu estou no trabalho, a minha vida é secular. Não, a sua vida ela é única. Então você está lá no seu trabalho, na firma, na loja, na empresa, no escritório, na rua, se for vereador, sei lá. Você é consagrado ao Senhor, independente onde esteja e o que esteja fazendo, porque a sua vida é única. E aqueles que de Deus são, devem consagrar a Deus sua vida. Então, se eu estou aqui agora, como estou, e todos os irmãos aqui neste lugar, que é um espaço sagrado, porque para Deus dedicamos, e aqui estamos estudando a Bíblia e fazendo também um evento sagrado, porque é para o Senhor, mas se amanhã, quando eu for lá para a minha faculdade, para ministrar a aula lá, de manhã, lá que é um espaço secular, porque ali não está consagrado para cultuar a Deus, mas sim para ministrar aulas, ali para oferecer cursos universitários para quem busca, eu sou professor, mas agora é minha vida secular de forma alguma. Lá continuo com a minha vida santa, consagrada ao Senhor, apesar de ser um profissional que sou ali da educação na sala de aula. Mas ali está uma vida consagrada e dedicada ao Senhor. Se a gente não entender isso, queridos, a gente começa a fazer dicotomias. Aí é o seguinte, aqui eu posso fazer algumas coisas que eu sei, mas afinal de contas eu estou num ambiente secular, aqui é a minha vida secular. Então, eu posso me dar o direito de fazer algumas coisas que não são legais, que não são direitas, que não são aprovadas. Por quê? Bom, é a minha vida secular. E aí, quando eu vou na igreja, pronto, aí beleza, agora eu estou na igreja, agora é a minha vida espiritual. Então, eu tenho que andar na linha. Aqui agora, né, Peter? Então, aqui agora é diferente. Quando eu saio daqui, aí eu vou para o meu emprego, ou seja lá qual for outro lugar que não é. Então, aí eu posso soltar franga. Por quê? Porque agora é a minha vida secular. Como assim? Que história é essa? Quem nos autorizou a fazer esse tipo de divisão?
A Bíblia nos diz que a nossa vida ela é única, ela é toda ela consagrada onde quer que eu esteja, aqui nesse ambiente de culto, lá na minha faculdade onde eu dou aula, ou em qualquer lugar onde os irmãos atuam como profissionais, ou em qualquer lugar onde... Enfim, é única. Então, a missão, irmãos, ocorre, portanto, no sagrado e no secular, portanto. É aí que eu queria chegar, portanto. Ocorre a missão em qualquer lugar. Uma das coisas que me deixa tão feliz quando estou no meu trabalho, com todo semestre isso acontece para a glória de Deus, é quando um aluno chega assim e fala, eu nunca me identifico como cristão, muito menos como pastor na sala de aula, mas é batata, logo assim na segunda, terceira semana de aula, um aluno já chega no final da aula e diz assim, professor, posso fazer uma pergunta? Que não tem nada a ver com... Claro que não. O senhor é pastor? Mas por que eu não falei nada e tal, não disse que era pastor, que era cristão, nada disso, ele me veio com a pergunta dessa por quê, né? Então, se ele perguntou alguma coisa, ele percebeu, sei lá, para poder me fazer essa pergunta. Eu nunca vi aquele sujeito, ele nunca me viu, nem nada e tal. Eu não me identifiquei de que eu era cristão, de que eu era pastor, de que eu era de igreja, nada disso. Por que ele me faz essa pergunta? Eu consegui compreender, meus irmãos, de que a minha vida ela é consagrada a Deus e aonde quer que eu vá, eu vou como santo e consagrado que sou. E, portanto, devo me portar, ainda que no meu trabalho como profissional, como uma pessoa santa e consagrada a Deus que fui. E graças a Deus que os outros percebem e eles vêm e me perguntam. Sem eu precisar dizer, deixa eu logo deixar claro aqui, tá? Que eu sou crente, e mais ainda, eu sou pastor também, e tal, e sou membro de uma igreja, e tal, então já quero dizer isso de cara para você. Não, nunca precisei dizer essas coisas. Porque já compreendi de muito tempo de que eu tenho uma vida só, de que ela toda é consagrada ao Senhor, e essa consagração vai onde eu vou. Vai onde eu vou. E que se lá não estou andando direito em conformidade com a Sagrada, Deus está ali e o Espírito Santo está me dando umas cotoveladas, dizendo, ei, cara, ei, presta atenção aí. Presta atenção, porque isso aí não está direito, não. Então, esse aspecto do envio de Deus é muito importante, meus irmãos. Tome cuidado com isso, preste atenção nisso. Vocês são de Deus em qualquer lugar, meus irmãos. Sem precisar que você possa abrir a boca e alardear isso, e falar, e gritar, eu sou crente aqui. Não, é sua postura como santo, e aí onde quer que você vá, na rua, na empresa, na sua vizinhança, se você consagrou ao Senhor, lá você vai ser santo, mesmo no espaço secular, queridos. Isso precisa ser muito claro para cada um de nós. E esse testemunho vai nos acompanhando em nome de Jesus. E aí, finalmente, eu acho que é finalmente. Nós precisamos acabar, né? Qual é a identidade? 5 minutos. Qual a identidade de quem Deus envia? Quanta pergunta. Será que eu vou conseguir terminar? Vamos lá, tenho 5 minutos. Povo contra, a primeira identidade é o povo contra o pragmatismo. O que é essa questão do pragmatismo? É a gente entrar nessa coisa de fazer, sem a reflexão se aquilo está alinhado com a missão de Deus. Nós não podemos entrar nisso. Outra coisa, povo transformado. Deus não nos chamaria para a sua missão se nós não fôssemos transformados. E aí, de novo, agora, eu quero trazer isso até como em tom de confronto para você. Pastor, não estou percebendo minha vocação, não estou percebendo meu chamado, eu não estou percebendo Deus me usando, não estou percebendo fazendo nada. Então pare e pense o seguinte, você realmente está transformado, meu irmão e minha irmã? Porque Deus não chama para fazer parte da missão dele com ele, gente que não foi transformada. Houve uma época lá no Antigo Testamento que Deus pegou alguns ímpios, mas aí havia um propósito maior e usou na obra dele. Mas são situações assim, pontuais, muito específicas. Mas eu tenho uma impressão de que, passada aquela época, do Novo Testamento para frente, Deus realmente está chamando para ser cooperador com ele na sua missão, gente transformada. Porque Deus não quer maus testemunhos na missão dele. Para quê? Para que não vacine as pessoas. Por que a gente ouve muita gente dizer, toda igreja é igual, tudo não presta, cristão é tudo igual. É assim? Claro que não, você sabe, eu sei que não é assim. Mas é que alguns crentes ruins aí fizeram o favor de
vacinar algumas pessoas. E aí elas põem tudo num pacote só, tudo num saco só e dizem é tudo igual. Então é preciso que seja transformado. E santificado também, no sentido de um processo de mudança de todos os dias. Uma conversão, eu me lembro que o pastor Moacir pregou uma vez aqui sobre conversão, acho que foi um dia de batismo até, foi num dos batismos que ele realizou aqui, e na mensagem dele foi falando dessa questão da conversão diária, de todos os dias. Nunca pense, eu já me converti o dia, pronto, tudo que tinha para me converter na minha vida foi naquele dia que eu recebi Jesus. Ah, tá, vai nessa. Há tanta coisa em nós para ser ainda convertida, meus irmãos, tanta coisa. É o processo de santificação. O Espírito Santo tem um trabalho danado com a gente. Tem um trabalho que eu não acho que está para acabar, não. Mas que bom, porque Ele está fazendo isso na nossa vida, está fazendo isso em nós. E por último ali, é um povo avesso ao legalismo. Legalismo igual a essa religiosidade. Essa coisa de que estou fazendo porque eu sou mais santo que todo mundo, eu faço isso porque se eu fazendo, aí sim que Deus vai ter misericórdia de mim, vai ter graça. É esse legalismo tão perverso, tão danoso, que tem entrado na vida de alguns em algumas igrejas. E aí temos qual a abrangência do envio de Deus? A abrangência ela é planetária e não particular. Ou seja, a visão de Deus, meus irmãos, não é alcançar uma pessoa, embora Ele alcance uma pessoa. Mas o Senhor quer alcançar um povo. E nem é também essa visão geopolítica. Ah, Deus quer alcançar o Brasil. Eu não gosto muito desse tipo de discurso. Deus quer converter o Brasil, ou os Estados Unidos, ou o Canadá, ou a África. Não, Deus está convertendo um povo. Não tem nacionalidade. Não tem fronteira. É um povo que Deus está convertendo, que Deus está chamando, que Deus está enfileirando para ser sua igreja. Esse sentido político, geopolítico, isso foi lá no passado, foi Israel. Mas aí Israel saiu de cena e entrou a igreja. E que igreja é essa? É brasileira? É americana? É africana? É indiana? Que igreja é essa? Não tem isso. É o povo de Deus. Então essa abrangência, portanto, ela é planetária. E aí agora sim, a última pergunta. Qual a condição do envio de Deus? Lealdade à mensagem. E aí a gente fecha. Sermos leais. Nós não podemos, meus irmãos, adulterar a mensagem. E adulterar nenhuma das ações para as quais Deus nos enviou. Seja para a ação do socorro, seja para a ação de operação de milagres, seja para a ação do fazer discípulos, seja para a ação de ensinar. Nós precisamos ter cuidado para não adulterar essa missão, essa ação, esse movimento. Então, nesse sentido, é preciso que sejamos leais à missão que Deus nos chamou para dela fazer parte, sem adulterá-la. Isso parece também uma coisa simples e óbvia, mas não é, sabe por quê? Porque a gente vai, é aquela coisa de que, a gente tem uma mania de achar que a gente pode fazer melhor do que Deus. Então eu vou incluindo isso, incluindo aquilo, e aí eu vou colocando estratégias humanas, eu vou colocando uma série de coisas que são muitas vezes carnais, mas porque eu acho que vai dar um resultado melhorzinho, e às vezes tem mesmo. E o problema disso é que quando você vai inserindo essas coisas, nunca mais você consegue tirá-las. Porque você vicia o povo naquelas estratégias, e aí você fez hoje, deu resultado, o povo só virá semana que vem se você usar da mesma artimanha, da mesma estratégia. E aí você vai ter que fazer de novo. Daqui a pouco você está refém disso. E aí a missão deixou de ser espiritual e está cheia de estratégias exclusivamente, puramente humanas, e de certa maneira elas são humanas, porque nós somos humanos e nós fazemos, mas entenda o que eu estou querendo dizer, que isso não está sendo, na verdade, uma inspiração de Deus para aquilo. Somos nós que estamos fazendo um monte de estratégias aí só porque a gente quer resultado, e aí vamos inserindo coisas, vamos inventando coisas, e aí a gente se torna refém delas, porque o povo se habituou e se acostumou. E aí para que eles estejam sempre aqui, não deixo de fazer aquilo ali. É preciso lealdade à mensagem, para não adulterar, e para não colocarmos coisas que Deus não autorizou que colocássemos. Ah, mas eu pus e deu um certo, e daí? Deus está satisfeito com isso?
A gente precisa ter cuidado com esse negócio chamado sucesso, com esse negócio chamado resultado. Tem que ter cuidado com isso. Eu não estou dizendo que isso não exista, que isso é ilegítimo e tal, mas há um certo cuidado que precisamos ter, porque nem tudo aquilo que dá resultado, nem tudo aquilo que é sucesso significa que é de Deus. Porque câncer também cresce. Porque criminalidade também cresce. Porque a doença também se desenvolve. E isso não quer dizer que é de Deus. Então, muito cuidado. É claro que aquilo que é vivo, o organismo, a igreja cresce, ela se desenvolve, o Senhor dá crescimento mesmo. É só termos cuidado para termos análise, porque o diabo também tem poder para fazer coisas crescer. Então, precisamos só ter um discernimento espiritual para que a gente não se perceba numa situação que está sendo promovida por outro espírito que não é o de Deus, só porque achamos que está de vento em popa. Necessariamente não. Pode ser sim, que se for, bendito seja o nome do Senhor. Mas se não for, a gente precisa rever isso. Queridos irmãos, acho que era isso que eu falei que ia ser rápido com relação, porque foi só um primeiro capítulo que ele traz essas questões, mas era isso daí que eu queria hoje trazer para os irmãos desse primeiro. Esse foi só o primeiro capítulo, os outros aí o Aguinaldo, o Sidney vão destrinchando cada uma dessas perguntas e tal, mas era isso aí que eu queria repartir com os irmãos e as irmãs. Espero que tenha conseguido cumprir aí o objetivo de edificá-los, trazer algo para a gente pensar um pouco. Os irmãos querem comentar alguma coisa? Ou cansamos? Aí fica para a semana que vem as perguntas para o Aguinaldo ou o Cid, quem estiver aqui, né? Bom, quero só orar então com os irmãos, se vocês não quiserem comentar nada, para a gente ir embora. Alguém quer comentar? Não? Vamos orar então? Pai, que seja para a Tua glória. Que essas palavras, essas discussões, aquilo que a gente comentou, fique guardado no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, produza a edificação que o Senhor espera e deseja que seja produzido, no nome de Jesus, amém. Bom almoço, meus irmãos e minhas irmãs, obrigado pela atenção de vocês, em nome de Jesus, tá? Vamos em paz. Ah, sim, irmãos, tem almoço lá embaixo, né? O almoço custa R$10, o cardápio, seja ele qual for, é uma delícia, porque sempre é muito bom, independente de qual é o prato, é sempre muito gostoso, independente de qual é o ministério que está à frente, sempre é tudo muito bom.